casa não será abalada. Tua casa não será abalada. A paz de Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo hoje. É com muita alegria que nós estamos iniciando o programa Essencial. Hoje o programa vai ser a respeito do retiro que Jesus fez com a Santa Faustina. Você sabe quem é Santa Faustina? Se você nunca ouviu falar ou não conhece Santa Faustina, ela foi uma jovem que aos 18 anos de idade sentiu o desejo de ser religiosa. Quando contou isso à mãe, logo os pais tiraram ela de cabeça, pediram que ela não pensasse mais naquilo. E então ela começou a viver uma vida como a maioria das jovens da sua idade, cheia de festas, de baladas, e até que um certo dia Jesus apareceu para ela. E Jesus apareceu flagelado e lhe dizendo: até quando aguentarei? Até quando me serás infiel? Então, a partir daquele chamado, Faustina toma a decisão de se tornar uma religiosa e no dia 1º de agosto de 1925, ela entra para o convento das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia. Santa Faustina, ela teve muitas experiências místicas, onde Jesus, através de aparições, foi recordando e revelando à humilde religiosa o grande mistério da Divina Misericórdia. E todas essas revelações se transformaram neste diário, algumas centenas de páginas, onde Jesus, ele pessoalmente vai dando revelações a Santa Faustina. E foi o confessor de Santa Faustina que pede, que realmente ordena que ela possa escrever toda aquela experiência que ela vai tendo com o Senhor. E hoje o programa ele é de forma especial sobre uma data onde Jesus dá a Santa Faustina um retiro de 3 dias. Já pensou que coisa extraordinária? É tão bom quando nós fazemos o retiro com um sacerdote na nossa paróquia, com o grupo de oração, e quando nós vemos pregadores cheios do Espírito Santo falando de Deus. Mas imaginem um retiro onde o próprio Senhor Jesus vai revelar a Faustina 25 segredos da batalha espiritual. Nós vivemos em um mundo onde nós somos constantemente atacados e nós sentimos isto, né? A palavra de Deus inclusive revela que não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar, mas contra principados e potestades espalhados nos ares, ou seja, as forças do mal, o exército do mal que tenta nos perder, que tenta nos fazer perdermos a nossa salvação, perdermos a graça de estarmos com Deus. Então Jesus vai revelar a Santa Faustina 25 segredos para que ela possa se fortalecer, para que ela possa realmente fazer parte do exército do Senhor contra o exército do mal que tenta nos tirar da presença e da graça de Deus. E o primeiro segredo que Jesus revela é: nunca confies em ti, mas entrega-te inteiramente à minha vontade. O que mais me chamou a atenção nesses 25 segredos foi a simplicidade e a praticidade desses 25 segredos. Nós vamos poder olhar para cada um deles e perceber que são muito fáceis de serem colocados em prática. Às vezes a gente fica esperando situações mirabolosas para que a gente possa dar passos de conversão, mas quando o próprio Senhor Jesus vem dar um retiro a Santa Faustina, os conselhos são tão simples e nos revela um Deus que é simples, que é acessível e que quer de fato nos ajudar, nos encorajar a buscá-lo a cada dia na simplicidade. Então, esse primeiro segredo, nunca confies em ti, mas abandone-se inteiramente à minha vontade. Quantas vezes a gente quer ser de Deus, a gente quer pertencer a Deus, mas na primeira dificuldade, a primeira coisa que acontece, a gente logo quer resolver as coisas do nosso jeito, a nosso modo.
E só depois que dá tudo errado é que a gente vai se lembrar de rezar. Mas você pode dizer, mas Ricardo, você está falando que em tudo a gente tem que rezar? Sim, é Jesus quem está pedindo que em todas as situações Ele deve ser colocado em primeiro lugar. O carro estragou? Antes mesmo de você ligar para o mecânico, reze a Jesus, peça a ajuda de Jesus. Está com problema no teu trabalho? Antes mesmo de você procurar o seu chefe, entregue toda aquela situação, aquele colega, aquela dificuldade que você passa em oração a Jesus. Abandone-se, entregue-se e deixa que realmente seja o Senhor a te inspirar as ações. Ele não pede que nós não façamos nada, mas que nós façamos com a ajuda dele, com a inspiração dele. Esse é o primeiro segredo, a confiança, abandonar-se no Senhor. E é o próprio Jesus quem vai dizer a Faustina que na medida que nós confiamos na sua misericórdia, é que Ele vai agir na nossa vida. Na medida que nós nos confiamos inteiramente a Ele, é que nós vamos permitindo que a graça dele possa estar agindo em nós. O segundo conselho de Jesus: na desolação, nas trevas e diversas dúvidas, recorre a mim e ao teu diretor espiritual, e ele te escutará sempre em meu nome. É natural, todos nós passamos por momentos de obscuridade, de tribulação, momentos que nós temos vontade de chutar o balde, né? De chutar o pau da barraca, como a gente escuta hoje falar, mas vamos perceber que isso faz parte da nossa humanidade. E quando nós passamos por situações dessa forma, nós devemos correr para os braços do Senhor. Eu, que não sou tão velho assim, mas na minha experiência profissional, eu trabalhei muitos anos numa mesma empresa e eu percebi o quanto hoje o mundo é imediatista. Quantas pessoas que trabalharam comigo perderam o emprego simplesmente porque no momento elas não tiveram paciência de esperar. As pessoas hoje querem tudo para ontem. Nós somos a geração do aperta o botão e já tem fogo, nós apertamos um botão e temos água. Então, nós criamos uma geração que não consegue esperar. Por isso que diante de situações que nós nos sentimos desconfortáveis, a gente quer logo jogar tudo para cima. Mas o Senhor fala, não, recorre a mim. Quantas pessoas já não perderam o emprego porque estavam de cabeça quente e já logo pedem demissão, não têm a paciência de esperar as coisas acontecerem? Recorre ao Senhor, recorre a Jesus, leva para Ele as tuas dificuldades. E Ele vai dizer a Santa Faustina, que tinha um diretor espiritual, recorre a Ele, porque Ele vai te ouvir em nome de Jesus. Então, vá até um sacerdote que vai te ouvir numa direção espiritual. Se você não tem um, escolha um para ser o seu diretor espiritual que possa ouvi-lo, que possa realmente ser aquele ouvido que nós hoje temos necessidade. Nesse corre-corre do mundo moderno, nós temos necessidade de sermos ouvidos e quantas vezes não o somos. Você pode falar com o Senhor e você pode, de forma muito especial, falar com o seu diretor espiritual, pode falar com o seu pároco, com o sacerdote que vai te ouvir em nome de Jesus. Então nós vamos para um breve intervalo, não saia daí que a gente já volta. Serás inteiramente do Senhor, teu Está atrasado. Sinto muito, chefe. Desde quando você é pago para sentir? Desta vez é uma coisa muito grande. Uma verdadeira revolução global promovida em plena luz do dia por pessoas simples e normais. Quem é o líder? Falam de um pai, um filho, um irmão. Também há uma mulher. A chamam de mãe. Ela é a intermediária entre a cúpula e as massas, e aparece de surpresa a alguns escolhidos. E essas pessoas que parecem insignificantes as espalham pelo mundo.
Onde fica o quartel-general? Estão em todos os lugares, nos 5 continentes. Acreditam que alguém criou a todos nós, que não viemos do nada nem voltaremos ao nada. Acreditam que há vida após a morte. Imagine as consequências se isso for verdade. Infiltre-se entre eles, ganhe sua confiança e interrogue aqueles que dizem falar com a mãe. Consiga chegar até ela e depois suba até o topo. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Estamos de volta com o programa Essencial. Hoje nós estamos falando sobre os 25 conselhos que Jesus deu a Santa Faustina. O terceiro conselho que Jesus vai dar a Santa Faustina é: não comeces a discutir com nenhuma tentação. Encerra-te logo no meu coração. Um grande santo da igreja certa vez disse que em matéria de pecado não existe forte e fraco, existe prudente e imprudente. E não é nada prudente da nossa parte, está aqui afirmando Jesus, ficarmos negociando com a tentação. Porque todas as vezes que a gente vai dando o terreno para o inimigo, nós é que acabamos machucados, feridos, sujos pelo pecado. Você pode perceber, todas as vezes que a gente está em estado de graça, a gente está levando uma vida de busca de santidade, o inimigo é astuto, ele não chega de uma vez, mas ele vai de pouquinho, de pouquinho. Então o que Jesus quer dizer para cada um de nós é que nós devemos cortar logo o mal pela raiz, não podemos dar nem sequer uma pequena brecha, porque dessa pequena brecha, com certeza, isso vai crescendo e a gente acaba caindo. Então, o que Jesus quer de nós é a decisão. Se você percebe que está sendo tentado, você já logo fala: eu sou de Jesus e eu tomo a minha decisão por Ele, eu não quero agora nada que possa ofendê-lo, que possa desagradá-lo. E realmente não dar oportunidade da tentação nos derrubar é não darmos a oportunidade através da internet, através de um programa de televisão. Você sabe aonde você costuma cair, onde você é fraco. Então, não tente se mostrar forte, mas mostre-se prudente, que com a prudência e com a decisão pelo Senhor a gente possa vencer toda e qualquer tentação. Quarto segredo: na primeira oportunidade, conta-o ao teu confessor. Existe um princípio, utilizado inclusive na comunidade Canção Nova, que eu acho fantástico, que é trazer à luz. Trazer à luz toda e qualquer situação. Por quê? Nós sabemos que Jesus mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz, Ele nos traz a luz, que se estamos com Ele, estamos iluminados. E nós sabemos quem é o príncipe das trevas. Então, quando nós temos um pecado, quando nós temos uma situação na nossa vida que nós tratamos às escuras, talvez ninguém saiba do seu pecado, daquela situação onde você frequentemente cai. Só Deus e você conhecem algumas situações da sua vida. Por que a necessidade de contar ao diretor espiritual, de contar a um sacerdote? Porque quando você coloca essa situação exposta, você traz ela para a luz. E tudo aquilo que está onde há luz, não há mais a ação do mal. Então, onde existe trevas, ali o inimigo pode agir. Onde está a luz, ali a graça do Senhor está podendo agir também livremente. Então, traga à luz os seus pecados, as suas dificuldades, as suas limitações. Pare de esconder só entre você e essa situação, mas perceba que Deus também conhece toda a tua vida e conhece essa realidade até melhor que você. Ele é capaz de saber onde está a raiz de todo esse problema que você enfrenta.
Então, quando você vai a um sacerdote e traz alguma situação à luz, você está dizendo, é o Senhor Jesus que deve atuar em todas as áreas da minha vida. E eu coloco agora essa situação debaixo da luz do Senhor. O quinto segredo. Coloca o teu amor próprio em último lugar para que não contagie as tuas ações. E você poderia me perguntar, mas eu não sou responsável pelas minhas boas ações? Sim, nós somos responsáveis por nossas boas ações, mas nós não podemos nos esquecer que o grande responsável por tudo que nós fazemos de bom é o próprio Deus. Nossos atos de bondade provêm da graça de Deus em nós. É como se nós olhássemos para um quadro maravilhoso e a gente resolvesse aplaudir o pincel que fez aquele quadro. O pincel participou daquele quadro? Sim, ele participou, mas seria ridículo se eu achasse que ele era o responsável por tamanha beleza. Nós sabemos que o autor, o pintor, ele tem todo o mérito. Sem o pincel ele faria o quadro? Não, mas o mérito é dele. Assim é Deus na nossa vida. Quantas vezes nós perdemos os méritos de nossas boas ações porque nós colocamos em nós os holofotes. Deus deve receber toda a glória. Tudo que nós fazemos de bom é a Ele que nós devemos render a glória, a graça, porque é Ele que age em nós. Eu estou lembrando de uma história até muito bonitinha, que, como nós sabemos, quando Jesus entrou em Jerusalém para celebrar a sua última ceia, então ser entregue e ser morto, ele entra num burrinho. E o burrinho fica encantado, porque por onde ele passa, aplausos e mantos são jogados. E ele chega em casa extasiado e fala, mamãe, você tem que ver, eu fui aplaudido, cantavam hosana para mim, porque eu fui entrando na cidade de Jerusalém e todo mundo me cantava para mim. E aí ele falou, não vejo a hora de voltar a Jerusalém. E aquele burrinho, então, assim que ele tem a oportunidade, ele volta a Jerusalém, ninguém sequer percebe a presença dele ali. Então ele fica chateado e a mãe dele vai fazer que ele entenda que os aplausos, a glória, os hosanas, era para aquele que ele carregava. A glória é dele. E com certeza, burro do burrinho que achar que a glória é dele. A glória é do Senhor nas nossas vidas, sempre. O sexto segredo que Jesus revelou a Santa Faustina. Tem grande paciência contigo mesma. Quantas vezes nós não temos paciência conosco mesmo? O próprio Deus tem paciência conosco. E a falta de paciência com nossas fraquezas, com nossas misérias, com nossa pequenez, muitas vezes é um sinal de orgulho que nós temos. Nós precisamos perceber que nós somos pequenos, limitados, fracos, sujeitos à queda. E cada vez que nós caímos, o Senhor está disposto a nos perdoar, a nos levantar. Ele nos estende a mão e nos convida a caminharmos. Então, é necessário que nós percebamos, nós somos fracos. E dessa forma Ele também nos convida a termos paciência com o próximo, com as fraquezas e a queda daqueles que estão próximo de nós. Deus tem paciência conosco. Que nós aprendamos a ter paciência conosco mesmo e com o próximo, aquelas pessoas que estão próximas de nós. A gente precisa ir para um breve intervalo, mas a gente retorna com os 25 segredos de Jesus na batalha espiritual. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Está atrasado. Sinto muito, chefe. Desde quando você é pago para sentir? Desta vez é uma coisa muito grande. Uma verdadeira revolução global promovida em plena luz do dia por pessoas simples e normais. Quem é o líder? Falam de um pai, um filho, um irmão. Também há uma mulher. A chamam de mãe.
Ela é a intermediária entre a cúpula e as massas, e aparece de surpresa a alguns escolhidos. E essas pessoas que parecem insignificantes as espalham pelo mundo. Onde fica o quartel-general? Estão em todos os lugares, nos 5 continentes. Acreditam que alguém criou a todos nós, que não viemos do nada nem voltaremos ao nada. Acreditam que há vida após a morte. Imagine as consequências se isso for verdade. Infiltre-se entre eles, ganhe sua confiança e interrogue aqueles que dizem falar com a mãe. Consiga chegar até ela e depois suba até o topo. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Essencial. Hoje nós estamos refletindo sobre os conselhos básicos que Jesus deu a Santa Faustina e que serve para cada um de nós. Vamos continuar? Vamos falar então sobre o 7º segredo. Não descuides as mortificações interiores. Mortificações, uma palavra que hoje em dia a gente não está muito acostumado a ouvir. A gente só quer saber do prazer, a gente só quer saber do conforto. Mas as mortificações são necessárias para que a gente possa se educar. O autocontrole, o autodomínio, ele passa por mortificações, né? E como fazer mortificações? Existem as mortificações externas, que são, por exemplo, os nossos olhos, os nossos ouvidos, e as nossas mortificações internas, a nossa imaginação, a nossa memória. Então, como fazer isso? É porque muitas vezes nós deixamos o nosso pensamento voar livre como um passarinho e depois a gente vai sofrendo as consequências dessa liberdade que a gente vai nos dando. A gente fala o que quer e como aquele conselho, quem fala o que quer, escuta o que não quer. E se nós queremos ser pessoas controladas por Deus, pelo Espírito Santo, queremos ter uma vida pautada nos seus mandamentos, a gente precisa começar a se observar, a se regrar. Isso é o autocontrole, o autodomínio. 8º conselho. Justifica sempre em ti as opiniões das superioras e do teu confessor. Nós precisamos lembrar que Santa Faustina era uma religiosa, que portanto tinha ali as suas superioras. Mas nós, enquanto leigos, nós também temos os nossos superiores, né? Nós temos o Papa, nós temos o Bispo, nós temos o nosso pároco, nós temos os nossos pais, temos autoridades que nós precisamos aprender a obedecer. O mundo moderno também tem se esquecido muito dessa submissão que é necessária para que nós possamos atender de forma dócil ao apelo do Espírito Santo em cada um de nós, em nossas vidas. Precisamos aprender a querer ser obedientes. Nós vivemos num mundo onde a obediência já não é mais algo tão importante. Prova disso que nós vemos que as crianças hoje estão cada vez mais sem limites. Mas nós precisamos ser dóceis. É o próprio Jesus que pede a Santa Faustina, aos superiores. Quando o Papa pede algo, nós precisamos acolher. Quando o nosso pároco nos dá, por exemplo, uma penitência depois de uma confissão, é necessário que nós possamos atendê-lo. 9º segredo, foge das murmurações como de uma praga. Não pensar mal, não falar mal. Quantos de nós reclamamos por simplesmente hábito? E nós temos que nos lembrar que o povo de Deus não mereceu a terra prometida porque murmuravam constantemente contra Deus diante de tanta graça, de tantos milagres e prodígios que Deus havia realizado na vida deles. E eu me lembro aqui de uma passagem de São Paulo que fala assim: nenhuma palavra má saia de vossa boca,
mas apenas palavras que edifiquem, que nós possamos levar a sério este segredo que o Senhor nos dá para que nós possamos superar as tentações e sermos vitoriosos na vida espiritual, na luta espiritual. 10º segredo: deixa que todos procedam como lhe aprouver. Age tu antes como eu quero que faças. Nós temos muita mania de dizer: mas eu faço isso porque todo mundo faz. Eu me visto assim porque todo mundo veste. Nós somos chamados a ouvirmos o mandamento do Senhor, o que Ele quer para as nossas vidas. Nós não podemos acreditar naquela máxima que a voz do povo é a voz de Deus. Nós temos que nos lembrar que a voz do povo pediu que Jesus fosse crucificado, mas nós temos que nos preocupar em ouvir os mandamentos do Senhor para as nossas vidas. São 10 mandamentos que Ele nos deu para sermos felizes, os mandamentos da igreja. Não importa o que todo mundo está fazendo, importa o que eu devo fazer para agradar o Senhor e assim ser feliz. 11º conselho de Jesus a Santa Faustina e a cada um de nós: observa a regra o mais fielmente possível. E só lembrando, como eu acabo de fazer agora há pouco, ela era uma religiosa. Então, nós precisamos olhar também para a nossa vida e perceber quais são os deveres do nosso estado. O meu dever enquanto marido, o meu dever enquanto pai de família, o meu dever enquanto funcionário, o meu dever enquanto católico que sou, enquanto cristão. E nós podemos perceber que nós temos sim muitos direitos, mas os direitos são acompanhados de deveres que nós, como cidadãos, precisamos cumprir. E principalmente como cidadãos do céu que nós somos, que nós precisamos começar a construir o céu já aqui na terra. São 25 conselhos que Jesus deu a Santa Faustina como segredo da luta espiritual. Vocês puderam perceber o quanto são simples, mas ao mesmo tempo riquíssimos. Hoje no programa nós conseguimos falar apenas sobre 11. No próximo programa a gente vai dar continuidade e eu te convido a acompanhar conosco na semana que vem para que nós possamos aprender do próprio Jesus, do próprio coração que nos ama, que nos quer bem e que deseja que a gente possa superar as lutas, as tentações e chegar com Ele a uma vitória certa. Fica com Deus. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. E ainda que em meio à tempestade possa estar, e se a noite vier e o vento soprar, tua casa não será